Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, em mais um dia em que nós estamos observando que a fila deu mais alguns passinhos para frente. Quem está numa fila normalmente fica sempre angustiado, fica aflito, ansioso, querendo que a fila chegue logo na sua vez, né, para você ser atendido. A nossa vantagem é que nós não estamos nessa fila, a fila que está fazendo com que muitas pessoas prestem contas com a história do nosso país, com a justiça e com o direito penal também, porque muitos vão acabar na cadeia. Então nós estamos observando essa fila andar, ela está andando num ritmo menor do que muitas pessoas gostariam, né? As pessoas que estão fora dessa fila, como nós, mas ela está andando. E hoje eu vou trazer para vocês um fato que passou despercebido pela grande mídia, mas que sinaliza o que começará a acontecer amanhã na retomada do julgamento que decretará a perda de direitos políticos do ex-presidente da República. Nós estamos também num momento aqui no Brasil, além dessa situação, que é passar o nosso país a limpo nesses quesitos, né, diante de situações econômicas muito emblemáticas que vão fazer com que o presidente da República atual, presidente Lula, ele comece a colocar algumas situações na pauta do dia para que a sociedade se mobilize para ele poder fazer um governo que prometeu durante a campanha. Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Já somos hoje 799 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Está faltando um pouquinho para a gente cravar esse número espetacular de 800 mil pessoas aqui no nosso portal. Portanto, se você chegou agora, se inscreva também, traga outras pessoas, compartilhe os nossos outros vídeos se você gostar e venha participar das nossas atividades. Todos os dias aqui eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês, antes de entrarmos no ar, entre as 5 horas, 5 e meia. Mande seu comentário para cá, o seu joinha, porque ajudam também a gente chegar a mais pessoas como você. Lembrando que nós também temos um clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar, de você ficar engajado no seu portal predileto, no seu canal preferido aqui na rede, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, ontem foi um dia que aconteceu muitas coisas aqui no nosso país, né? E a gente ficou aflito, querendo que tivéssemos logo um julgamento, tivéssemos uma decisão, ou mesmo que torcendo, né, para que o voto do ministro Benedito Gonçalves ele fosse mais conciso, né? Por incrível que pareça, ele não leu todo o voto dele. O voto dele era mais, se ele fosse ler todo, né, seria muito mais longo. No final da sessão, até o ministro Alexandre de Moraes fez uma brincadeira com ele, né, comentando como esse voto dele foi muito amplo. Muitas pessoas estão atentas, né, com a possibilidade de um dos ministros pedirem vistas dos autos desse processo para, enfim, dar mais uma folga aí para o bolsonarismo ficar reverberando o discurso de que está sendo perseguido, está sofrendo injustiça, mas enfim, quanto mais essa situação for exposta, mais pessoas também vão ficar com uma desconfiança, né, desse discurso negacionista, porque os fatos são muito consistentes, né, e as pessoas já com mais serenidade vão observando quem é vigarista e quem não é, e se acreditaram durante muito tempo num vigarista ou não, se vão continuar nessa estrada, né, acreditando numa figura como o ex-presidente da República. Todos os jornais estão dando destaque para essa votação, o voto de ontem do ministro Benedito Gonçalves, né? Nesse jornal aqui, a gente tem encontro com a justiça. Relator vota pela condenação de Bolsonaro por abuso de poder. Benedito Gonçalves vê crime em ataques às urnas pelo ex-presidente que pode ficar inelegível por 8 anos. Gente, um detalhe muito interessante, tá? Quando chegou no final do voto do ministro Benedito Gonçalves, ele disse que sem prejuízo, né, de eventuais ações criminais e civis, o voto dele estava pronto, mas ele poderia ser remetido também para outras instâncias para se verificar a extensão dos crimes que o ex-presidente da República cometeu. Detalhe, ele também citou que o discurso golpista do Bolsonaro foi ventilado durante muitos meses, né, anos, nas suas lives de quinta-feira. Aí eu pergunto para vocês viram algum jornal nacional, algum telejornal à noite, replicando, mostrando os crimes contra a democracia que o Bolsonaro cometia todas as quintas-feiras nas suas lives? Você que acompanha aqui o nosso portal, você via toda sexta-feira, eu fazia uma resenha, né,
das aberrações, dos crimes que tinham acontecido na noite anterior, e não foi por outra razão que eu fiz mais de 20 representações contra o governo Bolsonaro, contra alguns membros do governo Bolsonaro, e que ficaram embarreiradas, a maior parte delas, ali na mão do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo, que vão merecer uma atenção muito especial do próximo Procurador-Geral da República. Eu já coloco aqui para vocês, já de plano, né, que assim que mudar essa Procuradoria-Geral da República, eu cobrarei providências de todas as representações que eu fiz e que não foram atendidas, algumas até com evidências de crimes cometidos pelos procuradores da República, porque não fazer aquilo que a lei determina que eles são obrigados a fazer tem um nome, e esse nome no Código Penal é prevaricação, é o crime de prevaricação. Então eu vou fazer essa minha cobrança como cidadão, como uma pessoa que está sempre externando, né, as opiniões para muitas pessoas, né, e isso gera responsabilidade também, porque ficar só falando e a gente ter a possibilidade de agir, não agir também é um negócio complicado, né? Mas, bom, enfim. O ministro Benedito Gonçalves, no final ontem do voto dele, ele passou a palavra para o ministro Alexandre de Moraes, e aí tem um detalhe muito importante que eu quero reverberar aqui com vocês. Vamos lá acompanhar. Presidente, peço desculpa ao alongado do voto e um resumo, mas esse é o voto que eu apresento, presidente. Agradeço ao eminente ministro Benedito Gonçalves pelo voto, pelo aprofundado estudo que fez, e consulto o ministro Raul Araújo. Aí, gente, é que tá a pegadinha da noite. Porque o ministro Raul Araújo é considerado uma pessoa próxima do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro estava fazendo discurso aí nas redes, os bolsonaristas também, no sentido de que o ministro Raul Araújo peça vistas desses autos, né, desse processo, para poder retardar por mais 30 dias. E aí é o seguinte, né? No final, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, pergunta para ele se ele quer votar ali, o que ele quer fazer, ou se ele quer deixar o voto dele, ou a decisão dele, para a sessão seguinte. Se ele fosse pedir vistas, ele já teria feito isso ontem, só que ele não fez. Moral da história. A tendência é que ele vote agora na próxima quinta-feira, a sessão começa às 9 horas da manhã, então tudo indica que ele também acompanhará o ministro relator, né, para surpresa do bolsonarismo, né, e os outros ministros certamente vão seguir nessa linha. Quando chegar na vez do ministro Cássio Nunes Marques, que é o sexto a votar, provavelmente a gente pode ter um veredito já de 5-0 contra o Bolsonaro. Então, amanhã pode ser um dia para a gente efetivamente comemorar o arremesso da figura para o lixo da história. Vamos acompanhar esse pedacinho final aqui. Se Vossa Excelência prefere votar hoje, ou, em virtude do adiantado da hora, prefere que nós iniciemos a sessão de quinta-feira com o voto de Vossa Excelência. Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Cabelúcia, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogados. Aí gerou um suspensezinho, né? Se ele ia pedir vistas ou não. Mas aí ele deu a dica que não vai pedir vistas. E advogados, servidoras e servidores da Corte, a todos que acompanham os nossos trabalhos, cumprimento em especial o eminente relator, o ministro Benedito Gonçalves, que nos traz um voto profundo, com um excelente exame acerca do caso. Bom, tem outra dica também, né? O voto profundo, né? Entretanto, eminente presidente, que em função do adiantado da hora, talvez na quinta-feira fosse mais adequado que continuássemos os nossos trabalhos e esse julgamento que já se perfaz até esta hora adiantada. Sem problema, ministro Raul. Até na quinta-feira, talvez o ministro Benedito faça um resuminho para nós também. Para relembrarmos. Para relembrarmos. Então, o Alexandre de Moraes está tranquilão, né? A ponto de ter brincado aí com o ministro Benedito Gonçalves, que se não vai fazer um outro relatóriozinho, né? Eu coloquei essa foto aqui, gente, no fundo, porque eu queria tratar com vocês dessa questão aqui, ó. Ontem nós vimos esse senhor aqui, militar, o Valentão,
falou que era homem de família, cristão, aquela palhaçada que o bolsonarismo gosta de falar sempre, né? Porque é tudo mentira. Porque se fosse verdade, né? Se fossem pessoas corretas, decentes, né? Até a gente consideraria, mas não é o caso. A matéria diz: sem convencer CPI, coronel nega intuito golpista. Em troca de mensagens com Mauro Cid, Jean Levan Júnior defendeu a atuação de Bolsonaro para evitar a posse de Lula. Mas ontem afirmou à comissão que queria, na verdade, evitar convulsão social e que sua colocação foi muito infeliz. Ou seja, é um covarde, com C maiúsculo, e isso reverbera, né, para as pessoas que são, de fato, honradas dentro das Forças Armadas e fora das Forças Armadas também, né? Fico olhando a pessoa que se comporta com um covarde, né, uma ratazana, como outros tantos, né? Que é a tônica do bolsonarismo. Um que andou, está meio esquecidão esses dias, mas eu estou relembrando, é o Marcos Duval, que foi para o hospital e pediu licença do Senado por 30 dias para não depor na Polícia Federal. É outro também valentão, né, que ia derrubar a República, ia mandar o Lula para a cadeia, tá aí, ó, tá nessa situação aí, enfim. E é engraçado como é que eles gostam de fazer esse tipo de proselitismo. Eles não têm vergonha, né, não tem vergonha na cara, né, não tem pudor de chegar e botar imagens dessa nas redes para fazer algum tipo de comoção, né? É uma vigarice com V maiúsculo também, né? Bom, e a defesa do Bolsonaro vai tentar ali de tudo. Ontem eu vi o advogado do Bolsonaro na Globo News. É impressionante como é que o jornalismo do nosso país está capenga. Os jornalistas, eles não conseguem espremer a verdade, né? Parece que não estão preparados para questionar, como devem questionar, um advogado de defesa de Bolsonaro. Como, por exemplo, com tanta coisa que aconteceu no Brasil, não tem repertório para perguntar nada? Não tem como pedir para o advogado Bolsonaro para esclarecer alguns dos crimes que ele cometeu? Pois bem, passou batido ontem mais uma entrevista do advogado, mas a defesa dele continua a se omitir sobre alguns fatos que foram objetivamente colocados na petição inicial. O consultor espiritual material constitucional do Bolsonaro voltou à tona novamente. Eu estou desconfiado que o ministro Alexandre de Moraes está aguardando alguma surpresa para ele, porque ele continua com esse discurso aqui, ó. Vamos lá. Mas você acha que vai ter princípio de justiça e imparcialidade no julgamento de Bolsonaro no TSE? Isso é uma brincadeira. Vamos aos fatos. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, inimigo político de Bolsonaro, foi ele que recebeu superpoderes. Aí ele parte desse princípio que o Alexandre de Moraes é inimigo político de Bolsonaro. E ele faz questionamentos à justiça do nosso país, né? O que é crime, né? Então, mas eu acho que em algum momento aí ele também vai ser lembrado quando a poeira tiver abaixado um pouco mais aqui no Brasil, né? E aí, gente, uma outra questão também que está mexendo com todos nós é a questão da economia, né? Essa turma que eu estou colocando aqui para vocês é a diretoria do Banco Central, que ninguém sabe quem são, se forem aparecer na televisão, ninguém sabe quem são essas figuras, mas são eles que estão mandando no Brasil. E aí, por que estão mandando no Brasil? Porque eles que definem qual será a política de juros aqui no nosso país. E a gente vai vendo os editoriais dos jornalões, todos eles fazendo coro, né? Dizendo que o momento agora é de prudência, que não pode baixar a taxa de juros, que isso é um absurdo. Os editoriais todos estão falando isso. Só que na economia que a gente vai vendo é isso aqui, ó. As empresas, a indústria do nosso país está voltando para trás, está definhando. Por mais que o governo dê incentivo para a compra de carros, que a gente vê isso aqui, ó. Volkswagen suspende produção no Brasil de todos os modelos. E aí a gente vai vendo, a maioria do Copom, né, que define das pernas aí da política econômica, indica corte parcimonioso da Selic em agosto. Nesse ritmo, gente, o governo Lula vai terminar e nós vamos estar com a taxa de juros mais alta do planeta ainda. Ou seja, o Brasil atrofiado, o Brasil andando para trás. Aqui a gente vê mais editoriais nesse sentido. O Conselho Monetário Nacional deve manter intacta governança monetária. Ou seja, o presidente da República, para essa gente, é apenas um detalhe, apenas um penduricalho. Quem tem que mandar mesmo é o tal mercado. São os donos do dinheiro grosso aqui no nosso país. São os especuladores, os abutres nacionais e internacionais. Mas agora, com essa gente sendo removida para o lixo da história, o bolsonarismo, a extrema-direita, agora surgirão mais espaços para a gente discutir a realidade
realidade aqui no nosso país, é por isso que eu estou aqui com vocês, tá bom? Gente, mais tarde eu volto, que tem muita coisa acontecendo. Um grande abraço, tchau!